Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com carinho de sempre, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho, para a gente fechar bem nossa semana, né? Hoje é sexta-feira, nosso desejo claro de luz e de paz a você, seu coração, a toda a sua vida. Para você participar do nosso bate-bola do bem, é muito fácil. Você já sabe, né, mas tem gente nova chegando, então vou repetir. Entra no site institutonamastê.com.br e manda sua pergunta aqui para mim. E não se esqueça, hein? Você também pode baixar e deve baixar nosso aplicativo IRM Oficial. É gratuito e coloca na palma da sua mão todas as pílulas do Evangelho, né, diariamente. Gente, uma maneira fácil de você manter seu contato com a gente. Meus amigos, hoje tem uma pergunta interessantíssima aqui feita pela nossa ouvinte Rosângela. Obrigado, viu, Rosângela? Ela fala o seguinte: Ricardo, eu sempre tive uma dúvida e queria te perguntar. Eu ouço falar muito da lei da atração, tudo aquilo que a gente vibra, que nós ficamos com um desejo forte, ardente, nós iremos atrair. Mas aí, onde fica a lei divina e a justiça divina? Como, por exemplo, uma pessoa que só fez mal a alguém a vida toda, pode do nada começar a pensar em coisas que quer alcançar e de repente alcançar independente do mal que tenha feito. Como fica a lei da atração nisso tudo? Gente, eu acho fantástico essas perguntas, né? Que às vezes muita gente quer fazer, mas nem todo mundo tem coragem, porque acaba que permite que todos nós possamos refletir sobre aspectos importantíssimos da lei divina. Vamos lá conversar um pouquinho sobre isso? Primeira coisa, o que é a lei da atração? Como nos mostra a espiritualidade superior. A lei da atração não é simplesmente uma dádiva criada por um filme, como no caso do Segredo, ou autores de livros tentam colocar muitas vezes. A lei da atração é uma lei universal, só que ela não é uma lei criada através do poder do seu pensamento unilateralmente. É uma lei criada com a conexão entre o nosso pensamento e a lei divina. Dessa forma, não adianta eu ficar aqui eternamente pensando que eu quero receber um benefício, me visualizando receber esse benefício, sabe, me sentindo como se eu já estivesse recebendo esse benefício, se isso não estiver alinhado com a lei divina. Então, com certeza, se a lei divina entende que eu não devo atrair aquilo que eu estou pensando, sentindo e falando que quero, mas eu não estou pronto para isso, porque talvez pela lei divina eu não tenho merecimento, ou enfim, algum outro requisito dentro do que a lei divina entende não é o mais adequado, você pode ter certeza que eu não vou atrair o que eu quero agora. Talvez na existência futura, quando eu me ajustar, talvez daqui a duas existências, quando eu me ajustar com a lei divina e ficar quites com ela, mas não antes disso. Gente, não existe jeitinhos espirituais, não é? Agora, uma coisa não exclui a outra. Vamos lá. Deixa eu dar um exemplo que me vem na mente aqui, que eu acho que vai ser bem legal de partilhar com vocês. Um dos grandes sonhos, eu acho que de qualquer ser humano, não é, que não faz voto celibatário, é ter família, não é assim? Encontrar uma pessoa que goste, que se relacione, enfim, se dá certo, né, na área afetiva. Vamos supor que você encontra uma pessoa hoje, um casal, ou enfim, pessoas dentro do seu relacionamento, que realmente você fala, nossa, que bonito, que legal, né? Essa família é feliz, essa família se dá bem, nossa, que coisa mais linda. E aí você fala, nossa, eu conheci essa família, essas pessoas se dão bem há muito tempo. E de repente você talvez acredite que esse casal tenha apenas se atraído agora e que foi do nada, mas não foi. Já te ocorreu que as pessoas que alcançam a felicidade conjugal nessa existência podem estar de repente trabalhando o seu alinhamento com a lei divina, pensando em serem felizes no amor, se alinhando com isso há duas existências, que talvez há 150 anos, 200 anos, talvez até mais, essas pessoas tenham reencarnado sistematicamente, burilando a sua capacidade de sentir afetivamente, aprendendo a perdoar, se ajustando com os possíveis equívocos do passado, e enquanto isso, estavam vibrando de maneira intensa de que um dia fossem ser felizes no amor, tivessem condições de atrair filhos, e aí a lei divina une essas pessoas no momento em que ambos estão prontos. Então, aos olhos de nós humanos aqui na Terra, talvez a gente fale, gente, parece que foi de ontem para hoje, mas não foi. A gente tem uma eternidade aí. E talvez esse espírito está vibrando nessa felicidade tem 200 anos. Mas agora que esse espírito adquiriu a condição, gente, a maturidade de alcançar realmente o resultado abraçado. Então,
Todos nós, quando temos um objetivo sagrado na nossa alma, claro que devemos vibrar de maneira intensa e positiva, mas lembre-se de pedir sempre para Deus o que for melhor para você. E se eu te falo que eu tenho feito muito isso nas minhas orações, do fundo do coração, eu vibro mesmo, quando tenho uma meta, um objetivo que eu quero e acredito, eu me visualizo lá, eu me sinto lá, e muitas das coisas que eu já pedi, mas muitas, não foram poucas, eu atraí mesmo, inclusive do jeito que eu visualizei. Então eu dou testemunho de como a lei da atração funciona. Mas eu tenho certeza absoluta que isso só aconteceu porque de alguma forma havia um entendimento de que isso estava alinhado com o propósito que eu tinha que vivenciar. Porque teve muitas coisas que eu tenho vibrado e até então não atraí. Então, das duas, uma, ou porque eu estou vibrando em algo que não é para vir para mim, e talvez seja algo que nem venha me fazer bem, eu acho que vai me fazer bem e não vai, não é? Ou então é algo que vai vir daqui a algum tempo na hora certa. O que eu aprendi a fazer? Eu peço a Deus o melhor. Senhor, me envie o melhor. Eu até brinco, olha, se o senhor tiver em dúvida, eu te digo o que eu quero. Mas eu quero o melhor, Pai Celeste. Se o melhor não for o que eu estou vibrando, afasta de mim e me traz essa consciência. Mas se for o melhor, me ajude a ter paciência enquanto o universo vai materializando essa conquista. E assim, a gente segue em paz, batendo na porta, confiando na lei divina para o céu nos ajudar. Beleza, gente? Tomara que tenha ajudado a esclarecer um pouquinho mais, apesar do pouco tempo da pílula, né? E deixa eu te fazer um convite especial. Amanhã à tarde, sábado, nós vamos fazer uma live, gente, exclusiva para falar sobre os crescimentos espirituais do Covid-19. Todo mundo está em dúvida com a transição planetária, muita gente se questiona do porquê de tudo isso, tem muitas dúvidas a esse respeito. Amanhã, às 16 horas, lá no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, eu vou fazer uma live exclusiva, única, a respeito da transição planetária e o que a gente pode aprender espiritualmente com tudo que está acontecendo com a humanidade, né, com o Covid-19. Então, se te interessar, estou te esperando amanhã, sábado, 16 horas. Ajuda a gente a divulgar aí para todo mundo essa live especial, que eu acho que tem muita gente com dúvidas sobre questões ligadas à lei divina, né? Como a Rosângela perguntou da lei da atração, muita gente não entende o que está acontecendo no planeta. E de repente amanhã, quem sabe juntos, a gente possa se ajudar nesse nível de compreensão superior, tá bom? Tô aguardando aí por todos vocês. Te agradeço se você puder nos ajudar na divulgação. Beijo grande no seu coração. Amanhã de manhã tem Evangelho no Lar às 10h30 da manhã e hoje à noite, daqui a pouquinho, 20 horas, sexta-feira, tem o nosso bate-papo Emoções Inteligentes. O tema de hoje está imperdível. Como despertar o seu eu sagrado no meio da quarentena. Tô te esperando, hein? Fiquem com Deus. Isso, Instagram e YouTube. Daqui a pouco, 20 horas. Tô te esperando. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, gente. Muito breve.